Eu sou funcionário público Ô, João, antes no de você falar, noturno. dá o contexto pro pessoal, o que que você faz, o que que é esse projeto social aí na Paraíba. Fala pro pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é João. Eu trabalho em um projeto social aqui na Paraíba, numa cidade chamada Santa Rita, no qual nós ensinamos marcenaria a jovens a partir dos 17 anos. 17 anos até jovens, já chegou jovens de 60 anos aqui querendo aprender nossa arte. Há uns 2 anos já, né, Eric? A gente tem uma parceria, É, 2 anos. Há é. 2 anos a gente fez uma parceria com o Eric, no qual a gente ensina aos nossos jovens a também projetar com o marcenaria diferente. Então, nós ensinamos a parte de projetista com marcenaria diferente, a fabricar e a montar móveis. Tanto montagem, pré-montagem na oficina, quanto montagem e instalação. Fazemos simulações, na realidade, de montagem e instalação. Nós temos um ambiente simulado para poder fazer isso. Legal demais, cara. Pessoal, depois, quem quiser saber mais, acho que lá no nosso no Instagram da MD tem um post que eles É, fizeram falando desse evento, né? Desse contexto lá. É bem legal o trabalho que eles é, fazem. Muito já legal estou mesmo. aqui, já estou aqui há 12 anos já, e o programa, o sistema Marcenaria Diferente veio enriquecer muito o que a gente faz, porque a gente apresenta aos jovens alternativas, né? Eu estou há 12 anos no projeto, o projeto já existe há 19, o curso de marcenaria já tem 14. Então, já tem jovens que foram meus alunos há 11 anos atrás, 10 anos atrás, que hoje são empreendedores. Tem firma, 4, 5, 6 funcionários, e graças a Deus estão muito bem de vida e se mantendo na nossa profissão. E tem uma marcenaria diferente como uma ferramenta a mais, agregando valor ao trabalho deles. O último post que vocês fizeram, eu fiquei bem emocionado. Achei bem bonito, bem legal, né? Você vê a história das pessoas, as pessoas aprendendo. Tem de várias classes sociais e é bem legal saber E que deu se, certo. para contextualizar, Eric, se você me permite, antes de começar, eu vou dar só um exemplo. A gente trabalha em jovens em diferentes situações. Em um determinado período do projeto, a gente tem parceria com o Ministério Público do Trabalho, e através dessas parcerias foi encaminhado um jovem saindo do sistema de reclusão. E a condição para ele voltar para a família dele é ele estar ali com a gente. Reclusão é tipo a FEBEM. É justo, justo, justo. É porque cada região chama de uma forma, eu preferi chamar sistema de reclusão. Uhum. O cara, 17 para 18 anos, muito inteligente, pegava as coisas muito fácil. Em 15 dias de curso, eu chamei ele para conversar. Eu falei, rapaz, como é que tu caísse numa coisa dessa? Ele fez uma falta de oportunidade, cara. Assim, ninguém queria me dar uma oportunidade. Jovem de periferia, região muito carente, sendo discriminado só pela região da gente mora. Aí eu fiz, tu quer mesmo mudar de vida? Ele fez, quero. Então, fica aqui comigo. Fica aqui comigo, faz o curso, que é 4 meses de curso. Faz o curso, que no final do curso eu vejo o que é que eu faço. No final do curso, juntei uma rede e a gente foi a parceiros nossos, conseguimos colocar ele numa empresa. Ele ficou 7, 8 anos nessa empresa, era o coringa da empresa, mexia em todos os setores, fazia todos os equipamentos. Saiu recentemente da empresa, mas saiu para ser empreendedor, né? Então era um cara que só precisava de oportunidade mesmo. E eu tô muito feliz quando eu passo por ele, que eu vejo ele empreendendo, a empresa dele fica no caminho do meu trabalho, então quase todo dia eu passo por ele, vejo ele, eu fico muito feliz quando eu passo por ele hoje em dia. Que É um legal. resultado, né? Depois, se você puder compartilhar mais histórias assim comigo lá no WhatsApp, eu gosto de escutar. Eu mando Eu para os só, meus só, sócios. só Que para legal. contextualizar para o pessoal, eu não posso participar dessas atividades à noite, porque eu sou funcionário público à noite. Nesse momento é porque período de carnaval não está tendo aula. Eu sou professor da rede pública do estado aqui na região. E terminou o período do carnaval, eu começo a dar aula a partir de amanhã. Né, que eu não dou aula na segunda, eu dou aula terça, quarta, quinta e sexta, e segunda é meu dia de folga. Aí, por coincidência, eu estava aqui hoje fazendo as coisas e vi quando entrou o seu link. Eu falei, hoje eu vou assistir. Legal, hoje é pertinente porque a aula vai falar sobre como encontrar o perfil de cliente ideal para sua marcenaria
e como qualificar ele para que você não gaste energia com todo mundo que chega no seu WhatsApp ou que te telefona. Para no final você ter a segurança de demitir um cliente, certo? Porque o dia a dia do marceneiro, ele é basicamente, nossa, tem um monte de orçamento para fazer, tenho que atender todo mundo, e não é assim. Nós precisamos saber quem que nós vamos dar a devida atenção, porque atender você atende todo mundo, mas a atenção você não dá para todo mundo. E uma atenção muito bem dada, piorou. Você tem que construir um funil para conseguir otimizar o seu tempo, afinal ele custa e hoje é bem escasso. Essa sigla chama ICP, Ideal Customer Profile, que é cliente ideal, né? Perfil de cliente ideal. Isso, quando eu aprendi porque eu precisei fazer tráfego pago. E o tráfego pago, ele ajudou o meu negócio a ter previsibilidade de caixa. Eu sabia que toda vez que eu investisse R$ 2.500 em tráfego, voltava de 75 mil a 85 mil de faturamento bruto. Então, isso me ajudou muito e eu não dependia só de indicação de cliente, que eu também tinha, que é muito bom, porém, você precisa ter uma previsão, senão você puro, isso é muito ruim. Eu preciso que você, hoje, pegue um papel, uma caneta, não precisa anotar pergunta, eu vou mandar as perguntas depois, você só vai anotar as respostas. Nós vamos fazer um combinado aqui. Você vai pegar, escrever o número da pergunta e resposta. Número da pergunta e resposta. Eu vou falar o número, você escreve a resposta. No final, eu mando as perguntas numeradas e vou também mandar um prompt para você colocar na inteligência artificial para que ela responda para você qual que é o perfil ideal com base nessas perguntas. Como não tem como eu fazer com todo mundo um por um, a inteligência artificial vai fazer para você. E aí você vai saber exatamente quem é o perfil de cliente ideal para você atender na sua marcenaria e você ficar feliz em falar assim, infelizmente eu não consigo te atender com muita educação, tá bom? E não ficar triste em achar que você não deveria ter falado aquilo. E aí, vamos lá. Quando tem mais alguém que é a primeira aula? Então, todo mundo aqui já participou de alguma aula. O que é o suco do cliente que ele é ideal para a sua marcenaria? Ele é o cliente que traz mais lucro para o seu negócio, ele é o cliente que te dá menos dor de cabeça, com base no que você escolheu atender, ele fecha o negócio mais rápido, ele respeita o seu processo de atendimento, ele indica outros clientes que são iguais a ele e ele permite o seu negócio crescer mais rápido, escalar. Aí, isso aqui são características que eu acabei de falar. Ao final dessas perguntas que nós vamos responder, hoje aqui do seu negócio, cada um na sua particularidade, nós vamos encontrar um perfil que ele não é genérico. Como que funciona esse perfil? Eu vou explicar o que é genérico aqui. O cliente ideal meu é um casal de 30, 50 anos, que ele quer comprar móvel planejado e pronto. Isso é um perfil genérico. E quando a gente fala de perfil de cliente ideal, você precisa especificar um pouco mais. Aí eu vou dar outro exemplo. Um casal que comprou um apartamento novo, um condomínio fechado, ele tem uma renda acima de X mil reais, né? É um casal que ele sempre vem com a mulher, ou um casal que ele sempre contrata um arquiteto, ele sempre valoriza prazo de entrega, ele não quer o mais barato e ele opta por tomar uma decisão mais segura. Eric, mas como que eu vou descobrir isso? Tem como, eu vou explicar para vocês depois que a gente
tiver o perfil ideal, Ué, ô Alex, você tá no céu aí? Tá de dia onde você tá, velho? Você tá na China? Tá mudo? Tá mudo o seu telefone? Ô, louco, velho, o cara tá de dia no lugar que ele tá de dia lá. Que doideira, velho. Não teve como, né? Parece que ele tava na praia, sei lá, né? Que fuso horário maluco é esse? Aí, voltando aqui. Eu vou explicar para vocês como que a gente traz isso de forma clara. É só seguir o passo a passo aqui, no final a gente vai ter esse resultado. Vamos para as perguntas. Eu dividi ela em 5 blocos, é um exercício que eu sempre fiz, sempre faço. É uma metodologia que dá para você encontrar a receitinha do bolo. Vamos lá. Primeiro bloco, nós vamos falar e descobrir sobre dinheiro, tá bom? Desse cliente. Coloca aí, ó, pergunta número 1. Se vocês não anotar depois quando eu mandar, não vai dar para extrair o resultado, tá? Não precisa anotar a pergunta, só coloca 1 e escreve a resposta na frente. Qual é o cliente que pagou mais para você e reclamou menos? Você puxa na sua memória. Qual que é o cliente? Você vai anotar o nome e alguma característica dele, tudo que você lembrar. Ah, esse cliente, o fulano de tal, esposo de tal, ele era médico, ele era isso. Anota o que você lembrar. Qual é o cliente que pagou mais e reclamou menos? Anota aí. Essa é a pergunta número 1. Se você não tiver resposta agora, você tem que ter resposta. Pelo menos escreve alguma coisa aí. Porque se você deixar para responder depois, você não vai fazer. 2. Pergunta 2. Quem é o cliente que fechou o negócio com você sem te pedir desconto? Não pediu desconto. Escreve. Mesma coisa, o nomezinho. Se em cima é o mesmo cliente, já escreveu algumas características, tá tudo bem, não precisa repetir. Escreve o nome dele. Vixe, esse. Vamos lá. 3. 3. Em qual tipo de obra, de projeto, sua margem foi maior? Que você se lembra se é que você faz o antes e o depois. Pô, eu ganhei mais dinheiro aqui, ó. Aqui foi melhor para mim. Aí você escreve os contextos, as características. Informação nunca é demais para resposta da pergunta. Agora nós estamos na pergunta 4. Qual cliente pagou mais rápido e no prazo? Seja o cliente que pagou à vista e no prazo. Ou seja, prazo pode ser, inclusive, a mensagem no WhatsApp que você mandou do contrato, ele pagou logo em seguida. E aí, quando eu falo qual o cliente, especifique para mim. Foi a Joana, o que você souber de informação dela. Lembra, nunca é demais. Precisa ter, né, fruta para a gente pôr no liquidificador, bater o suco e tirar o suquinho lá, peneirado. Pergunta 5 e última do bloco 1. Qual foi o cliente que comprou mais de um ambiente com você e não discutiu o detalhe de nada? Aquele cliente que fica, sabe, picuinha, discutindo aquele monte de detalhe, aquele monte de coisinha. Qual foi esse cliente? Pessoal, qual é o cliente? Não o nome, não, tá? Eu preciso que vocês, né, aprofunde ali nas informações que você tem. Senão não adianta nada. Agora nós vamos para o bloco 2, onde a gente vai encontrar padrão de comportamento. Pergunta número 6. Não precisa anotar a pergunta, tá? Tem pessoas que entram depois aí, depois eu vou mandar as perguntas. Pergunta número 6, só anota a resposta. Quem confiou no seu método, ou seja, no seu projeto apresentado, no seu trabalho, sem dar pitaco no que você faz? Me fala. Nome, dá informações. Você vai ver que tem clientes que vai se repetir, e não tem problema.
Não vincula uma pergunta na outra. Número 7. Quem foi o cliente que decidiu mais rápido, assim, ó? Você mandou, papum, fez a venda. Quem foi o cliente? Pergunta número 8. Essa é legal. Quem foi o cliente que mais se encaixou dentro do seu processo de venda? O que é seu processo de venda? Você fez o atendimento para ele entendeu o prazo, ele seguiu o processo certinho, fez a assinatura de contrato, pagamento, você foi lá e entregou, ele pagou o restante que ficou pendente, se é que ficou. Quem foi esse cliente para você? Na sua cabeça, que falou, caramba, esse cliente ele respeitou todos os processos meu interno aqui, não atropelou nada. O sonho meu se todo cliente fosse assim. Ah, essa é boa também. Pergunta 9. Quem não comparou você com outro marceneiro? Acontece. Qual foi o cliente que não comparou você com outro marceneiro? Última pergunta do bloco 2. Pergunta número 10. Quem não transformou o projeto em terapia de casal? Eric, como assim? Sabe aquele cliente que começa a discutir na sua frente e vira discussão, aí você sabe o que você faz, fica desconcertado, aí vira briga. Qual foi o cliente que dentro de sua mente vem assim e fala, caramba, esse cliente ele estava em casal ali e não deu problema. Tiveram um relacionamento legal, um ponto de decisão em comum, deu tudo certo. Aí a gente já vai para o bloco 3. Se eu estou indo um pouquinho rápido, é para a gente ser objetivo, porém, responda alguma coisa já que vai te lembrar para fazer uma resposta mais completa. Quanto mais informação, o resultado de vocês vai ser assim, ó, esplêndido. Agora nós vamos para o bloco 3, onde nós encontramos o contexto do imóvel que o projeto vai ser aplicado. 11, pergunta 11. Você faz mais casa ou você faz mais apartamento? Ou você faz mais loja, ponto comercial? Responda aí, o que você acha que você faz mais? Pergunta de número 12. Você faz mais móveis novos, em obra ou em reforma? Obra e reforma, pessoal, tem uma grande diferença e nós estamos falando do imóvel. Beleza? Imóvel. Não do reforma de imóveis planejados, não é isso. É do imóvel. Número 13. Você faz mais projeto em condomínio de alto padrão. Quando eu vou falar de alto padrão, vamos colocar condomínio que não é condomínio de apartamentos de conjunto habitacional, né? Condomínios. Ou você faz mais projetos dentro de bairro convencional? Ou seja, mais. Aí eu vou até separar em 3, né? Condomínio de prédio, bairro de casas convencional ou condomínio de casas que já tem um poder aquisitivo maior? Qual que você atende mais? Pergunta 14. Você atende mais clientes que compraram o imóvel para morar ou investir? Pô, eu atendo mais investidor, eu atendo mais cliente que comprou imóvel. Então você vai anotar aí também. Aí a gente finaliza esse bloco 3 e vai para o bloco 4. Penúltimo bloco. De todos os clientes que você atendeu na sua mente,
Nós já sabemos essa resposta, mas é importante fazer. Quem decide? Homem, a mulher ou o casal? Brincadeiras à parte, né? Porque sempre a mulher que manda tudo. Mas numa negociação, às vezes você lida mais com o homem. Você conversa mais com o homem e o ponto de decisão ali é mais homem. Ou às vezes você negocia mais com mulheres e elas que decidem mais. Na sua mente, ou então é o casal, sempre junto, na sua frente ali, quem decide mais. É importante. Essa é a pergunta 16 e a primeira do bloco 4. A pergunta 17. De acordo com o que você acha, não com o que a vida diz. Quem manda de verdade? Essa pergunta eu não consigo ler ela, nunca consegui ler ela de forma séria. Porque, velho, sempre quem manda de verdade é a mulher. Sempre é. Incrível. 18. Os clientes que você atende são sempre mais práticos ou mais detalhistas na estética? Aquele cliente que se apega muito a detalhe ou um cliente bem mais prático, mais resolvido, sabe? Penúltima pergunta do bloco 4. O cliente 19. Pergunta 19. O cliente que você tem atendido, ele é um cliente que ele valoriza mais a funcionalidade do móvel ou ele valoriza mais preço? E aí, quando eu falo preço, é a segurança em si. Até mesmo tem cliente que valoriza status, né? Às vezes você tem um cliente que está valorizando status. Para ficar bonito o ambiente dele, para filmar, para gravar, alguma coisa do tipo. Tipo esse móvel que está aqui atrás. Eu vou fazer para ficar bonitinho, porque utilidade mesmo qual que ele tem? Nenhuma. Só para colocar decoração aqui. Último bloco. Bloco 5. Pergunta 21. Nós estamos no último bloco, mais 5 perguntinhas. Presta atenção, toma nota. Pergunta 21. Esse cliente que você tem atendido, ele exige muito atendimento seu? E aí, quando eu falo cliente que você tem atendido, é o cliente que você fecha. Não é os clientes que vêm no seu WhatsApp ligando, não. Tá? É o cliente que você fechou o contrato. Ele te exige muito atendimento? 22. Pergunta 22. Ele consome muito tempo da sua equipe, além do seu? O cliente, pergunta 23. Pergunta 23. Ele gera ou tem gerado indicação para você? Esse cliente tem gerado indicação? Essa pergunta é ótima, a penúltima, 24. Ele volta a comprar de você? Sim ou não, tá, pessoal? Às vezes não funciona. É mais não ou mais sim? Mais não. Minoria volta a comprar. A maioria volta a comprar. A resposta é essa. Essa pergunta é muito específica e a última. Como é que eu vou colocar aqui? Já aconteceu de algum cliente discutir com a sua equipe, criar um problema interno, abaixar a moral do seu time, ou não? Nunca aconteceu de ter um problema onde houve uma discussão e teve falta de respeito? E essa é a última pergunta. Aí acabam os blocos. Nós acabamos na pergunta 25. Só que tem mais 3 que eu vou fazer. É a 26, 27 e 28. Depois eu vou explicar o que nós vamos fazer com essas respostas. E, obviamente, você pode maturar mais elas, tá? E aí, como vai ter as perguntas, você consegue ler e ser mais detalhista ainda, que quanto mais detalhista vocês forem, melhor o resultado.
Vamos lá. Pergunta 26. Se você tiver que atender só esse tipo de cliente nos próximos 3 anos, Eric, que tipo de cliente? O cliente que você tem fechado, que está na sua mente, que você respondeu sua pergunta e você idealizou. Você ficaria feliz? Por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, eu não fiquei feliz, porque é o cliente que era uma bucha na minha vida. E não era o cliente ideal que eu tinha que atender, que era o cliente do primeiro apartamento. Misericórdia, não foi bom. Minha resposta não foi que não. Isso eu fiz o quê? Há uns 4 anos atrás. Número 27. Esse cliente, ele te permite escala ou ele te prende 100% no operacional? Muito detalhista, você não consegue ver a sua empresa crescendo com esse tipo de cliente. Agora é a última pergunta. 28. Você ficaria confortável em recusar todos os outros clientes e só atender esse tipo de cliente? É uma resposta agora que não é para agora. Obviamente que se é não para essa resposta, obviamente que esse cliente não é o seu cliente ideal, né? É o que você está atendendo, porque é o que está vindo, e você não está qualificando direito e está ruim o seu negócio. Mas o que a gente vai fazer agora? Eu tenho um prompt que eu criei aqui, bonitinho, que você vai copiar ele. Essa câmera tá travando, velho. Você vai copiar ele e colar ele na inteligência artificial que você tiver aí, que você quiser, ChatGPT, o que for, gratuito. E aí você copia exatamente assim. Eu vou colar, vou ler aqui para você só para contextualizar. Vou te enviar a resposta de uma análise interna da minha marcenaria. Quero que você identifique meu cliente ideal com base em lucratividade, comportamento, padrões e nível de maturidade. Aí, o que você vai falar com ela? Eu quero que você identifique padrões repetitivos, compare os piores e os melhores, descreva claramente quem é o meu cliente ideal, liste quem eu deveria evitar, sugira ajustes no meu posicionamento e comunicação com o meu cliente ideal. Então, se você for raso nas respostas, ela vai te entregar um lixo de resposta. Seja profundo no que você der de informação para ela, que ela vai te entregar uma resposta rica. Érico, o que eu vou fazer com isso? Nós vamos tratar daqui a pouquinho. O que você vai fazer com essa resposta? Então, possivelmente, você vai ter que voltar aqui nessa aula de novo, por isso que ela está ficando gravada. Mas vamos lá. Aí você vai colar as perguntas, que aí eu vou te mandar ela, numerada. Você vai colar as respostas que você numerou, bonitinho. Você vai precisar listar para ela os 5 melhores clientes que veio na sua mente, características, o que você acha que foi bom, e os 5 piores clientes que você acha que você teve, características que você acha que foi ruim. Aí ela vai te dar um documento, um PDF, explicando qual é o perfil de cliente ideal seu. O João está aqui, eu estou vendo ele aqui, o João da Flowers. Nós fizemos esse trabalho juntos, eu e ele, o irmão dele, e nós identificamos, que eu me lembre de cabeça, o perfil de cliente ideal para ele são casais que têm um poder aquisitivo maior, normalmente médicos, arquitetos, que priorizam prazo de entrega. Eu só lembro disso, João. Tem mais coisas que nós identificamos que eu não falei? Mais coisas que nós identificamos que eu não falei? Ô, Eric, tá falhando, eu não consegui te escutar direito aqui. Tem mais coisas que nós identificamos do perfil de cliente ideal da sua marcenaria que eu não falei? Não, acho que foram esses pontuais, assim. Na verdade, a gente colocou como casais, né? Casais novos, com casas novas. Foram esses os ideais pra gente. Pois é, isso foi eu fiz esse trabalho com ele,
que foi o último que eu me recordo. Então, vai te trazer uma clareza maior. Nos ajudou bastante aqui. Pois é. Depois disso, o que você tem que fazer? Você vai conseguir olhar para um mapa, que você vai criar um termômetro e falar assim, a partir de agora, qualquer cliente que for fora desse padrão, eu vou pensar 20 vezes antes de atender, porque ele não é bom para o meu negócio. Eu preciso investir energia e focar em clientes que eu quero no meu negócio. Ah, Eric, mas eu vou recusar todo tipo de indicação? Não é que você vai recusar. Você vai saber falar não para que você consiga investir energia em tráfego pago. Ah, Eric, mas eu nunca fiz isso. Eu gosto só de indicação. Na minha marcenaria eu nem preciso, nem dou conta de vender. Pessoal, quando a gente fala em negócio, todo negócio que ele vende bem, ele tem que dar conta de entregar bem. Se você está vendendo bem e entregando bem, significa que você tem margem. Se você tem margem, você tem que ter margem para crescer também. Agora, uma coisa é você não saber como crescer. Aí é diferente. Aí é uma outra coisa que você precisa trabalhar. Mas um negócio que depende de indicação, tá ferrado só indicação. Tem uma forma que você faz tráfego pago, que seja R$ 20 por dia, que você investe, sei lá. Ô, João, qual que é o número seu aí, cara? Que é o último resultado que você teve aí de tráfego. O João tá começando tráfego agora, tá? Sim, Eric, na verdade... Quanto voltou? Na verdade, a gente está desde janeiro, vai fazer 2 meses que a gente está com tráfego pago. A gente teve um aumento nos nossos leads, né, nos nossos clientes, mas a gente também está aprendendo justamente o que tu está falando ali, essa questão de saber dizer não, porque para a gente está tendo essa dificuldade, porque para a gente todo cliente que entra em contato, ele quer fechar e tem potencial, e às vezes não é bem essa a questão. Então a gente está nesse trabalho de adaptação, mas está dando super certo. Quanto que investiu? Quanto você investiu? Nos últimos 2 meses? Deu, deixa eu fazer a conta aqui, acho que 20 por semana, 40, acho que a gente investiu uns R$600 até agora. Tá, e você já fechou algum projeto? A gente fechou um projeto de R$17.000, tá, nesse período, e a gente tem já algumas coisas encaminhadas para o futuro ainda, que entrou dos leads, né? Tá. Mas estamos trabalhando nessa parte e aprendendo também. Tá. Mas dá um bom retorno. Legal. Por que eu falei do João? Porque eu conheço a história dele, tenho acompanhado de perto. É um processo, e eu tinha falado com ele, cara, um tráfego ele começa a dar retorno em 60 dias. Porque você tem que lapidar, ajustar a campanha, ajustar cliente ideal, região. Então, não é a quantidade de dinheiro que você põe, é as qualificações que você faz. E é para todos os negócios, tá, pessoal? Eu fiz isso na marcenaria diferente também. Algum de vocês deve ter visto um videozinho meu ali, porque eu invisto em tráfego, pesado. Só que para a gente investir o que a gente investe hoje, começou pequenininho, e você vem lapidando. E é bom ou não é, num negócio, você investir 600 e voltar 17 mil? Eu não estou medindo aqui tempo, porque eles começaram, estão aprendendo. Só que quando eu parei a marcenaria, eu investia 2.500 e voltava de 70 a 85 mil reais. E se eu investisse 5 mil, voltava o dobro. Porque tem uma receita de bolo. É o padrão. Isso é previsibilidade. Só que vem um balde de cliente para você. Se já vem muito sem você fazer tráfego, tem que fazer tráfego para você ter a liberdade de falar não para um monte de cliente que é bucha. E tem perguntas que eu vou ensinar agora você. Pode falar, ô João. Até queria pontuar porque é uma das grandes não, é uma das dificuldades que a gente está tendo, é exatamente essa, sabe, Eric? De fazer esse atendimento bem feito. A gente tinha uma maneira de atender que era aquele cliente de indicação. Ele é um cliente mais quente, ele já vem mais pronto para a gente. Ele já tem uma referência de alguém que já fez um móvel com a marcenaria, no caso, né? Então, ele fica bem mais próximo de um fechamento. É questão de conversa e acertar valores, coisas assim.
Mas o lead, onde a pessoa entra em contato, ela não conhece a marcenaria, ela não sabe quem tu é, ela não sabe a região. Então, é um pouquinho diferente e a gente tá aprendendo esse trabalho aqui ainda, mas eu acredito que tipo, a curto prazo a gente vai ter um baita resultado aqui também. Ele vem cru, né? A grande verdade é essa. Ele vem cru, você precisa aprender a conectar com ele, saber se ele é um cliente de potencial ou não, porque de 100 você vai fechar 2. Exatamente. Isso está acontecendo, esses embates dentro da marcenaria aqui, com a nosso departamento de vendas agora, e nessas questões, sabe? Eu tô conversando bastante sobre essa questão de conectar, de aproximar bem o cliente, é uma das dificuldades que a gente está tendo, sabe? Mas a gente está modificando alguns percursos, vai por um lado, não dá certo, a gente modifica a rota e tenta por outro caminho, mas vamos aprendendo. Ótimo. Aí eu vou fazer aqui com vocês uma receita de bolo, que essa que eu carrego comigo desde quando eu comecei o tráfego. Serve para tudo, para qualquer tipo de cliente, até por indicação. São 6 perguntinhas. E aí, não precisa anotar não, que eu mando lá depois para vocês. Manda onde? Onde eu vou mandar isso aqui? Deixa eu pensar. Eu mando o arquivo na comunidade, fechou? Todo mundo aqui está na comunidade? Oi? Vai mandar o que mesmo? Cortou ali, eu não entendi. Eu vou mandar na comunidade tanto as perguntas para vocês colocarem na inteligência artificial para elas darem o resultado, quanto as 6 perguntas padrões que eu usei, me ajudou demais da conta para qualificar qualquer tipo de cliente, inclusive indicação. Perfeito. Vamos lá. Isso vai me ajudar bastante aqui. A pergunta número 1. Pessoal, não precisa significar assim nessa ordem, vocês podem se adaptarem, tá? Eu estou trazendo aqui como eu usava. Pergunta número 1. Você precisa descobrir desse cliente se ele já tem algum projeto, algum desenho, alguma imagem, alguma referência, o que ele imagina do ambiente, do móvel dele. Eu falo que você precisa dar trabalho para o cliente, porque o cliente que você dá trabalho e ele volta já é uma qualificação. Que a grande maioria, meu filho, só quer te dar trabalho. E aí, na hora que você dá trabalho, some. O cliente, de fato, que está interessado, na hora que você dá trabalho, ele volta com o trabalho feito, com para casa, né? E aí, o seguinte, você pode perguntar para o cliente assim, você já tem algum projeto, algum desenho, alguma imagem de referência, algo que você está imaginando do seu móvel, do ambiente que você quer produzir aí, que você quer montar? Aí o cliente ele vai te responder, ou com desenho de papel, ou com foto do Google, ou vai falar que não tem, ou vai falar que quer que você faça um projeto, porque você fez o projeto para fulano de tal. Ele vai te trazer alguma resposta, e essa resposta diz bastante coisa. Assim, o que está de oculto nessa resposta é você vai descobrir o nível de consciência desse cliente. Se esse cliente ele sabe se quer algo que ele quer, se ele já pesquisou. Às vezes o cliente vem para você, gente, ele não sabe nada de nada. De nada, de nada. Às vezes ele vem com foto do Pinterest. Às vezes ele vem com projeto de arquiteto. Eu falo para vocês, os clientes que eu atendiam, 100% dos clientes de tráfego que eu fechava tinha projeto de arquiteto. Eu já era o meu termômetro. Cliente que vinha com projeto do Google, que fecha não. No meu caso, o perfil que eu atendia, que eu fazia tráfego só no Alphaville de São Paulo e Alphaville de Minas Gerais. Eu atendia essas 2 regiões, São Paulo e Minas. Eric, mas você atendia a distância? Sim, eu morava em São Paulo e atendia Minas também. Por quê? Porque eu tinha um grupo de montadores aqui em BH e um grupo de montadores em São Paulo que eu tinha treinado e tinha relacionamento. Por isso que eu atendia essas 2 regiões. Então, essa primeira pergunta é para descobrir isso. E, inclusive, intrinsecamente, você descobre quanto que ele está disposto a investir, porque se ele veio com foto do Pinterest, pode saber que ele não vai querer investir muito, não. Se ele investiu no arquiteto, no design de interiores, já começa a melhorar as coisas, porque ele tirou o escorpião do bolso ali. Às vezes ele vai mandar só um áudio para você. Eu quero fazer isso aqui, porque não, tá te dando trabalho. Aí você já dá um monte de trabalho para ele também,
que ele vai sumir e se ele voltar, você já declina. Olha, eu não consigo te atender, a minha agenda agora é só para lá para frente. Tchau, obrigado. Pergunta número 2. Você vai identificar se ele está pronto para compra ou não. É importante passar do nível de energia que você investe. Já aconteceu de conversar com o cliente agora que ele ia comprar só daqui a 8 meses. E eu fechei negócio. Mas eu entendi o momento de compra dele e fiz um bom atendimento com base no que ele precisava escutar. E só construir uma confiança para ele lembrar de mim na hora que ele fosse comprar. Já aconteceu isso. Então é a pergunta 2. Aí você fala assim para ele, ó. Só para entender melhor o contexto seu. Como é que você chegou até mim? Né? Você foi por indicação? Não foi? Nesse contexto, ele vai falar, às vezes se você estiver rodando tráfego, ele vai falar, não, eu vi no anúncio, no Google, ou não, fulano de tal me indicou. Aí, abre um parênteses, quando eu falo que vocês não devem fazer aqueles móveis e conjuntos de apartamento ou casa barato para um cara só. Com aquela narrativa, aqui vai fazer 30 apartamentos, está no grupo aqui, você faz para mim, eu te indico. Ou você pensa, eu vou entrar lá, porque depois que eu estiver lá, eu vou fazer com todo mundo. Mentira, nunca vi isso acontecer, você vai se ferrar, porque se ele vem de indicação desse morador, esse morador já falou quanto ele pagou, e ele vai querer pagar o mesmo preço, que se você fizer mais caro, ele não vai fechar com você. Então, né, saiba disso. Se esse lead ele vem de indicação, ele está mais quente. Porque o lead de indicação, ele é grudadinho, bonitinho ali, é mais fácil de se converter. Se é um lead de tráfego, ele vem mais frio. Você precisa fazer um esforço maior para como é que chama? Para trazer ele para perto para você conseguir conectar. A terceira pergunta, você precisa descobrir se é apartamento ou casa. Você tem que descobrir isso. E o CEP do local. Porque com base no CEP, você mede o poder aquisitivo da pessoa, né? Dependendo do bairro. Não discriminando aqui a pessoa que junta o dinheiro dela para comprar. Porque dinheiro é dinheiro do mesmo jeito. Eu cansei de atender pessoas que pagaram à vista e juntaram o dinheiro da cozinha 6 anos. Juntou porque era o sonho dela e pagou bonitinho. Então não tem a ver com isso. Mas é importante você medir e saber, eu estou indo atender naquele bairro ali, então é um poder aquisitivo menor, possivelmente. Então você precisa entender a estrutura do local, né, a localização, o perfil socioeconômico, é importante. Salvo exceções, tá, pessoal? Às vezes você vai atender uma pessoa que mora num bairro ruim, mas que tem o dinheiro lá para pagar à vista. Tem nada a ver. Mas é importante você saber quem você está atendendo. Pergunta número 4. Eu me lembro uma vez que eu fui na pirambeira de uma favela. E aí eu errei. Nessa eu errei a mão. Porque eu não qualifiquei antes, eu fui lá só perder meu tempo. Essa pessoa não era um cliente de marcenaria, eu perdi meu tempo. Então você precisa aprender de forma muito educada, né? Falar não. Tem formas, né? Você fala da agenda que não consegue atender. Essa é ótima e tem 2 perguntas para descobrir a mesma coisa. E eu vou falar agora. Você precisa descobrir se esse cliente que você está conversando já tem outros orçamentos. Por quê? Para você saber nível de comparação que ele vai fazer com você, para você saber se esse cliente sequer sabe aonde ele está entrando, porque a grande maioria, quando é primeiro orçamento, ele se assusta. Ele acha que vai pagar um valor e paga outro. Tá? Então é muito importante. Aí vamos lá. Você pode falar assim, você já chegou a conversar com algum outro profissional ou esse é o seu primeiro orçamento? Essa pergunta é uma forma sutil, né? Você não é invasivo ali com o cliente. E você precisa saber se ele é a primeira experiência ou não. É muito importante. Tem outra forma de descobrir isso, que você pode perguntar, olha, essa é a primeira experiência
nos últimos 5 anos que você está tendo com marcenaria? Porque se ele falar que não é, você já sabe que esse cliente ele sabe mais ou menos quanto custa um móvel planejado. Que é a primeira vez que eu fui buscar o móvel planejado, misericórdia, eu achei que era um... Meu Deus, eu tinha achado que era um preço, era 3 vezes mais que eu achava. Né? E eu fui perca de tempo por marceneiro que me atendeu, inclusive por 3. E foi por isso que eu virei marceneiro, né? Porque eu não era cliente de marcenaria. E aí eu acabei querendo fazer para mim mesmo e me tornei marceneiro. Então, tem uma coisa aqui também dentro dessa pergunta, pessoal, que você precisa fazer, que aí é um parêntese, a pergunta 4.1. Descobrir se ele é um cliente pelinha. Sabe o cliente bucha? Uma vez eu atendi um cliente bucha, que esse cliente eu atendi 2 vezes, não tinha nem vergonha na cara. Primeira vez eu estava chegando com o móvel na casa dele, descarregando do caminhão, o móvel desmontado. Eu entrei com a segunda caixa na casa dele, desmontada. Ele olhou assim para mim e falou assim: não foi isso que eu comprei de você. Falei, como assim? Ele, não foi, não é esse móvel que eu comprei. Falei, não, mas eu preciso montar ainda. Ele, não é isso aí não. Aí eu abri o projeto, abri o contrato, eu falei, é isso aqui que você comprou de mim, não foi? Ele falou, foi isso aí. Eu falei, calma que na hora que tiver montado vai ficar isso aqui. Ele, então tá bom. Esse mesmo cliente, quando eu vendi o quarto para ele, era um quarto que tinha uma televisão no meio. Onde tem, sabe, uma torre do lado esquerdo, direito, uma televisão no meio assim. Gente, os 2 dias de montagem, ele deitou na cama atrás de mim, ele cruzava as perninhas assim, ó. Ele acompanhava a montagem de manhã até de tarde. E ele não parava de falar 1 minuto. Aí no segundo dia, sabendo disso, o que eu fiz? Numa oportunidade que ele entrou no quarto, saiu para ir no banheiro, eu arrumei um jeito de travar a porta, aí ele não conseguiu entrar mais para eu conseguir trabalhar. Porque, velho, eu falei, calma aí, que tá com um negócio aqui. Porque esse tipo de cliente é bucho se atender. Quando o cliente pega férias para acompanhar, vixe, misericórdia, gente. Nossa, é ruim demais. É ruim demais. É ruim pro cliente, é ruim para você. O cliente, ele vê coisa que ele não precisava ver, sabe? Que ele nunca vai ver na vida. Às vezes você vai fazer um recurso técnico ali que vai ficar para trás do móvel, que faz parte do processo e ele vê aí e já era. Enfim, é importante você descobrir se ele é um cliente pelinha ou não. E aí tem uma pergunta que você pode fazer. Você pode perguntar para ele se ele já teve alguma experiência com marcenaria e se colocar uma plânia para fazer... Já coloca a plânia para fazer a vez dela. Ótimo, barulheira. Coloca o cliente para segurar peso. Aproveita que você está aqui, segura essa caixa aqui para mim, ó. É rapidinho. Aí você deixa ele ali 3 minutos, ele vai, dar linha. É uma ótima tática. Existe uma forma, pessoal, de você descobrir se ele é pelinho ou não? Perguntando para ele se ele já teve alguma experiência boa ou ruim com marcenaria. Você está interessado na ruim, tá? Se ele falar só a boa, você pergunta ruim. E na hora que ele falar ruim, tenta pescar se o problema foi a marcenaria, com base na história, ou se foi ele que trouxe com que o contexto foi só uma bosta por causa que ele é chato pra caramba. E aí você consegue medir isso, pegar essas informações, criar esse relacionamento, lembrando que toda história tem 2 lados, né? Então, é importante. E uma última pergunta que é importante você fazer, entender a maturidade da compra. Se ele já está no momento de compra, se ele está interessado no prazo, se é para agora. É uma pergunta para você se sintonizar quanto você vai investir energia. Você vai perguntar assim, se ele tem alguma ideia de quanto ele gostaria de começar o projeto, quando ele pretende finalizar essa montagem, aí ele vai te dar contexto, que ele está mudando, que ele está reformando, que termina tal dia, tal hora. Você precisa medir esse deadline ali, essa obra, porque, inclusive, tem pontos que ele vai falar com você que é um ponto de alerta. Já está na fase do gesso, o gesso me entrega tal dia. Já aconteceu comigo uma vez de se ferrar, porque a desgrama do gesseiro atrasou o trabalho, quem se ferrou fui eu.
E aí, no final das contas, vem todo mundo cagando na obra. O pedreiro caga no esquadro, aí o gesseiro caga no trabalho dele, aí vem o pintor, no final sobra tudo pro marceneiro. Aí o marceneiro tem que arrumar o esquadro, tem que tampar o gesso, ou furar o gesso que não passou o que tinha que passar, que ou você faz ou você não recebe. E normalmente está tudo atrasado, você precisa acelerar seu prazo, porque senão só volta no outro dia, ou daqui 2 dias, 3 dias, você se lasca. Então é importante saber a fase de obra. Ah, eu estou olhando, só estou pesquisando por enquanto. Você sabe o tanto de energia que você vai investir. Aí quando eu falei energia, galera, é o seguinte, tem cliente que você só vai ligar, dar um bom atendimento, às vezes é uma indicação, ele não vai fazer por agora, mas ele é um cara planejado, organizado, faz um bom atendimento, um telefonema, dá explicação, tira dúvidas, acabou. Você fez um bom atendimento, você já identificou que ele não ia fechar agora. Às vezes tem cliente que você tem que dar um bom atendimento e declinar. Por educação também, às vezes é uma indicação que não é para você atender. Não é um cliente do seu perfil. Por exemplo, chegava várias indicações para mim de reforma. Eu não fazia reforma, nem a pau. Podia ser o Papa. Eu não fazia reforma. Até mesmo quando tinha outros projetos. Eu só fazia, eu faço um projeto novo, mas reforma eu não faço. Eu vou te explicar por que eu não fazia reforma. Quando você põe a mão em um móvel que não é seu, em uma reforma, normalmente é um problema, que ele já existe e você precisa consertar, ou uma reforma, se você for fazer, é um problema que não existe, que na hora que você pôr a mão, qualquer coisa que aconteça dali para frente, o problema virou seu, que você foi o último a colocar a mão. E eu não colocava a mão em móvel que eu não fiz por causa disso. E eu deixava bem claro com o cliente, olha, eu não faço reforma, porque normalmente reforma é uma coisa que pode apresentar problemas futuros, eu não sei como foi construído o móvel, me dá muito mais trabalho do que eu planejo, você não vai entender, eu não vou entender, porque eu vou passar um preço para você, às vezes eu vou ser injusto ou justo, e aí no final das contas vai dar problema, eu vou me ferrar, e aí para não acontecer estresse eu não fazia, eu não faço. Se quiser o móvel novo lá, eu tô dentro. Se quiser que eu arranque o que tá fora aí, tô dentro também. E eu nunca deixei de fechar projeto por causa disso, e nunca deixou de ser meu amigo. Pelo contrário, a verdade é a melhor mentira. Tá? Faça isso. Depois que você tem o perfil de cliente ideal, você vai começar a doutrinar sua mente, o radar, já de cara ali para saber se você tem que gastar energia com esse cliente ou não. E fazendo essas 5 perguntas, e tem a sexta que é para descobrir se ele é um cliente pelinho ou não, você começa a qualificar melhor e falar não melhor para o seu cliente. Porque o que eu não consigo ensinar aqui agora é sobre tráfego pago, inclusive nem vou, porque vocês não precisam nem aprender isso, tem empresas que você paga para fazer isso, mas é uma coisa que eu sugiro vocês todos fazerem, inclusive eu, pessoalmente, estou olhando como empresa, que é de conhecidos meus, para a gente montar um projeto piloto com um custo-benefício acessível para vocês, para a comunidade da maçonaria diferente, para conectar vocês com eles, para que eles façam tráfego pago para quem tiver interesse em um ticket baixo, um modelo padrão que funciona, que eu usei para mim. Tá? Eu estou terminando de fechar esse projeto com eles, dando certo, eu tenho certeza que vai ajudar muito de vocês. Mas não adianta nada vender bastante e não entregar. Então, para isso, a gente precisa organizar outras coisas, mas eu sei que a marcenaria, um dos grandes problemas é não vender o suficiente. O primeiro deles é não ter uma gestão financeira. Quando fala gestão financeira, às vezes a gente pensa assim, nossa, o que é gestão financeira, né? De forma bem básica é você pegar uma venda, vender ela certo, controlando os seus custos, você projetou ela para entregar em uma semana, conseguir entregar ela em uma semana, gastando o que você achou que ia gastar em material, gastar o que você planejou que ia gastar em dias de produção, receber com uma condição de pagamento saudável para o seu negócio e vender mais. E aí, como que você organiza os números? Isso é uma gestão financeira. E depois disso, vender. Vender e entregar, vender e entregar. E os 2 principais erros é gestão e vendas. Na hora que você está muito bom em vendas, você esquece de gerir os números, aí você
corre para apagar o fogo ali, aí parou de vender porque você começou a montar, na hora que você termina de montar, putz, tem que vender, e isso fica assim, ó, nessa montanha-russa, né? Isso é ruim para o negócio. Inclusive, eu estou querendo fazer um projeto de pegar uma marcenaria que está começando do zero, assim. Queria pôr a mão nela e eu fazer essa empresa do jeito que quando eu deixei a minha, sabe? Com a metodologia, tudo bonitinho, mas eu ainda não encontrei essa pessoa. Precisa ser tá começando, sabe? De preferência sem dívida. Porque se tiver dívida, vai demorar um tempo ainda para conseguir entrar nos conformes, né? Eu, por exemplo, eu estimo que a cada 100 mil de dívida, você demora um ano para pagar. De forma natural, né? Sem ser do contexto do milagre do Senhor. O Alan falou assim, opa, bora, Eric. Alan, eu preciso entender seu caso, cara. Se encaixa no que eu tô procurando. Depois você me fala seu perfil, Alan, no WhatsApp pessoal lá. Me manda um oi lá que eu vou te fazer algumas perguntas. Não é que eu sou exigente, não, mas até mesmo perfil de comportamento tem que. É que chama? Tem que ter alguns critérios. Você tem sócio? Não, já é um critério bom. Porque quanto menos pessoa para tomar decisão, mais rápido é a tomada de decisão. Aí só depende de vocês. É um critério. Você tem dívida? Já é outro critério. Tá indo bem. Legal. Você tem controle financeiro? Olha o que você vai responder. Já é outro critério. Bom. Legal. Você sabe quanto você fatura por mês? Sabe? Legal. Você é solo ou você tem ajudante? Você terceiriza ou você tem produção própria? Eu tô lendo aqui, não tô falando, né? Ó, eu perguntei se ele tem sócio, ele falou que não. Eu perguntei se ele tem dívida, ele falou que não. Eu perguntei se ele sabe quanto ele fatura, ele falou que não. Exato, não. A outra pergunta que eu fiz eu já esqueci. Ele falou que é solo e ele produz. Tá, você produz, por que você produz interno? Você gosta de trabalhar, produzir ali? Você acha que é melhor? Gosta e acha que aumenta a margem. Você acha que aumenta a margem, mas você nem controla a margem? Como é que você... Tá legal, ainda bem que você falou que acha. Tá bom. Não, tá legal, legal. Gostei, honesto, honesto. A resposta foi honesta. Ele falou assim, gosta, acho que aumenta a margem. Muito bom. Gostei, velho. Gostei. Da onde, qual cidade que você mora? Franca é um lugar bom. São Paulo, bom. Região boa. Inclusive tem um monte de madeireira aí, boa aí, ó. Legal, me manda um WhatsApp lá. Quem sabe a gente não consegue começar um projeto. É um projeto de 5 semanas. 5 semanas. 5 semanas dá para fazer muita coisa na sua marcenaria. Muita coisa. Só que tem que ter a mente aberta. Senão, esse negócio de ter a mente fechada não vai, não. Galera, essa aula, ela começa, então, você descobrindo o cliente ideal seu, do seu negócio. Depois, perguntas de qualificação, porque você já aprendeu sobre o seu cliente ideal. E o terceiro passo dela é criar uma máquina de vendas, que é um funil, que esse funil você alimenta, tem 2 fontes de alimento, né? É indicação e tráfego, indicação e tráfego, indicação e tráfego. Pessoal, nós não estamos falando de muito dinheiro. R$20 por semana, 30, R$40 por semana, eu duvido que sua marcenaria não dá conta de pagar uma pizza por semana. Você deixa de pagar a pizza, porque se ela não dá conta, aí você larga para lá o negócio. Aí você está errando em um monte de coisa. Ou você já está endividado. Que eu passei por uma fase assim, né? Eu não conseguia nem
Nada, nem uma lixeira de plástico velho eu conseguia comprar. Se você está nessa fase, é um plano de ação um pouquinho para trás. Mas, às vezes, se você tem dívida e ela está controlada, tá tudo bem, você consegue fazer tráfego. Só se você chegar bem no fundo do berecochô mesmo, igual eu cheguei, que não dá. Aí você tem que equilibrar as contas. Gostei, Alan. Gostei. Manda mensagem lá se você não mandou. Quem sabe a gente começa um projeto assim. Aí eu vou documentar ele. Nós vamos. Eu divido esse projeto em 5 etapas. 5. Você é casado? Cara, se você falasse que não é, já era. Esse projeto morreu agora. Sua esposa trabalha com você ou não? Não trabalha? Bom. Ótimo. Maravilha. Quantos anos você tem? 36. Menino novo. Legal, velho. Boa. E aí, pessoal, vocês acham que a gente faz o projeto com ele? Ele tem um perfil legal para fazer esse menino novo, mora na região boa, não tem dívida, que deixa o projeto mais rápido. Vale, Eric, vale. Olha, mas por que você quer participar disso? Por qual motivo? Dá uma força. Por que eu vou te dar uma força? Opa, boa noite a todos. Boa noite, Eric. Pô, achei que você era mudo, ué. Boa noite, porque pessoal. Tudo bem? A gente tem usuário mudo na plataforma. É mesmo? Temos. Eita. Temos usuário mudo, temos usuário surdo. Legal, ué. Bacana. Ô, Eric. Boa noite aí para você, boa noite a todos aí. Eu acredito que essa oportunidade iria me ajudar bastante, ia ser de grande crescimento para mim, entendeu? Se você puder ceder e me dar essa força, eu ficarei muito grato. E vou me esforçar também, você pode ter certeza, para dar certo, porque é o que eu estou procurando. Como, por exemplo, estando nessa aula aqui hoje, eu estou buscando aprender, buscando me aprimorar para poder conseguir tocar marcenaria de forma profissional. Porque até agora eu não toquei de forma profissional, na verdade. Eu estou na raça, estou na vontade, mas não está de forma profissional como deveria, como poderia, né? Você veio de qual ramo? Eu tô com a marcenaria já faz uns 2 anos, né? Já com cômodo alugado, tudo, maquinário. Antes eu trabalhei quase 10 anos de montador de móveis, móveis convencional e móveis planejados, mas mais convencional. Você trabalhou quantos anos de montador? Quase 10 anos, uns 8 anos. Você é um cara com perfil empreendedor? Sim. E por que você pensou? Fiquei com medo de responder, né? Mas eu me garanto, eu sou assim. Fiquei com medo de não conseguir sustentar, mas eu sustento sim. E por que você ficou 10 anos sendo montador e só agora, depois de 2 anos que teve sua marcenaria? É que eu 10 anos de montagem, você aprende muita coisa. Isso é verdade. Mas eu já era casado, né? E quando a gente é pai de família, a gente tem que caminhar em passos mais firmes, né? Você tem filhos? Tem uma menina. Legal. Quantos anos ela tem? Tem 9, vai fazer 10. Ah, então você foi pai cedo. Ótimo. Ótimo. Então mas você é um nem tanto, né? Nem tanto. Eu tinha 26 já quando minha filha nasceu. Mas nos dias de hoje, 26 é cedo, amigão. Hoje em dia ninguém tá nem querendo ter filho. Verdade. Só com pai de pet, né? E você tá com 2 anos 100% da marcenaria? Ainda faço alguma montagem ou outra ainda, mas o meu foco tá na marcenaria mesmo. Você faz uma montagem. É isso que eu quero fazer. Tem que ter renda. Como? Você faz uma montagem ou outra, porque quando você não vende na marcenaria, você tem que... Exatamente, isso. Isso. Você já sabe. E montagem eu, modéstia à parte, eu manjo bastante, e aí dá para faturar fácil, né? Tá.
E aí me salva. Eu tenho que admitir que a montagem me salva. Tá, você é um cara que se considera bom ou ruim em vendas? Em vendas, Eu quero que você seja transparente comigo. Não fala o que eu quero escutar, não. A venda em si, eu faço fácil. O maior BO é a pessoa chegar. Tá bom. Não sei se eu me expressei bem. Não, beleza. Ok. Você sabe o seu custo fixo? Você falou que não, né? De cor, não, mas eu posso te falar, tipo, daqui uns minutinhos. Beleza, mas você tem anotado? Eu acompanhei aquela aula sua sobre o custo fixo. Beleza, aí você fez naquela aula. Fiz. Se eu fosse descrever quantos por cento você tem seu custo fixo anotado, assim, você fala assim, ó, 90% de precisão. Não, uns 70% de precisão, né? Por que Eu não fui tão detalhista igual você colocou na lista, eu tenho que admitir. Eu não fui tão detalhista. Mas, assim, a grosso modo, eu fiz. Tá. E você tem um controle de custo fixo pessoal? Não. Mas eu coloquei um Prolabore. Tá. Você sabia, Quer dizer, pessoal? que o Prolabore não é exato, mas ele é mais ou menos o que eu preciso mesmo. Vocês sabiam que nessa jornada minha, assim, de experimentar a marcenaria, em todas as fases, quando eu fui entusiasta, hobbyista, marceneiro, fui aprender, enfim, todas as fases, aí eu quebrei, aí eu paguei a dívida, aí eu comecei a ajudar outros marceneiros. Existe um padrão de comportamento que sempre são as mesmas respostas para os mesmos resultados? Estatística, sabia? Não tem como. É mesmo? Estatística. Você não vai encontrar nenhum marceneiro que tenha o custo fixo. Valeu, Gui. Até mais. Até amanhã. Você não vai encontrar nenhum marceneiro que tenha o custo fixo na ponta do lápis que não tenha o custo fixo pessoal. Sabia? Que não tenha, você fala assim, ó, eu controlo o custo fixo da minha marcenaria, mas da minha casa eu não sei. Isso é impossível. É porque nós estamos falando de comportamento. E muitas perguntas eu faço, às vezes para você, ou para marceneiros que eu encontro, já sabendo a resposta, porque você já me deu outra resposta, sabe? Que diz, e aí eu vou fazendo as perguntas só para ver se você não mente. Porque esse é outro critério também. Eu dei mentira. E eu quero ajudar uma pessoa que precise. Porque foi a forma que eu encontrei essa semana, eu tive essa ideia de criar um conteúdo que conecte com outras pessoas. Vamos lá. É um dado aqui para vocês. Na marcenaria diferente, usuários que são antigos na MD fazem um monte de coisa errada ainda. Porque está vinculado a comportamento. Se na sua mente você não transformar a sua mentalidade, tudo que eu ensino ou que você tem acesso de ferramenta, você não consegue usar. Vou dar um exemplo para vocês, vou fazer uma analogia aqui, tá bom? Eu gosto muito de kart. Eu gosto de andar de kart. Foi um esporte que eu pratiquei durante um bom tempo, talvez uns 2 anos e meio. E no kart, tem as categorias, sabe? Indoor, F400, a velocidade do kart. No kart tem uma coisa que é o seguinte: se você está correndo e você mentalmente não dá conta de fazer a curva, não há o que você faça, você não faz ela. Não faz. Você pode estar numa velocidade média para alta. Eu tenho 3 costelas trincadas. E eu vou contar a minha experiência para vocês. E aí, para vocês entenderem o que é mentalidade. Eu comecei a andar de F400, é um kart que chega a seus de 80 a 100 por hora na reta. Você está 2 centímetros do chão. Então, a velocidade, a sensação de velocidade, ela é muito maior. E aí tinha uma curva, que é depois da reta, aquela 180, que eu precisava fazer ela para conseguir reduzir o meu tempo no que eu queria.
E eu queria fazer ela de qualquer jeito, e eu entrei nessa reta com o pé cheio, sem frear, e é uma curva, quando você vai entrar na reta, assim, você não vê a reta, que é uma subida, então você tem que entrar confiando que você entrou certo. Se você entrar errado, você vai para a grama e vai para o pneu. E se você entrar errado 80 por hora, na grama você não freia, velho. Não adianta, você pode travar o pé lá que seu corpo vai parar no meio dos pneus e dói pra caramba. Eu entrei nessa curva muito bem. Só que na hora que chegou na hora de fazer a curva, a minha mente não fez essa curva. Eu não sei o que aconteceu, não consegui, minha mente não acompanhou, não associou. Milésimo de segundo eu achei que eu tinha que fazer, não fez, fui frear em cima do pneu, papequei nos pneus, bati uns 60 por hora no pneu. Pra você ter ideia, eu tava de óculos, de capacete, meu óculos sumiu. Eu achei que eu ia morrer, bati as costelas, trinquei, uma bagunça danada. Por que eu tô te falando isso? Na marcenaria não é diferente. Na marcenaria, a sua marcenaria, você tá dentro do kart. Igual eu tava na reta. Eu podia ter a ferramenta que fosse. Por exemplo, eu podia estar com um capacete leve, com a melhor luva, com o melhor sapato, com o melhor chassi, levinho, acelerando bem, com bons pneus. Se o pneu, se a ferramenta que eu estou controlando, eu não sei usar ela, na hora que você está na grama, velho, você pode, só se for um cortador de grama que vai funcionar. Porque de resto, não vai funcionar. E a marcenaria, vamos lá, você citou Alan, que tem uma loja, que tem as máquinas. Vamos colocar que isso é a máquina que você está operando. Só que se você não transforma a sua mentalidade, e aí eu estou usando esse exemplo, mas é o comportamento que eu vejo nos marceneiros. E eu fui esse cara, tá? Eu fui exatamente essa pessoa. Por isso que eu gosto de fazer o que eu estou fazendo aqui, e eu falo do que eu vivi, do que eu fiz na minha vida. Nós precisamos mudar a mentalidade. E tem marceneiros que estão usando há 1 ano e meio, 2, 6 meses, que ainda não tem o custo fixo todo estratificado, porque na sua mente não fez sentido. Para que eu vou ter meu custo fixo estratificado? Só que o que faz uma pessoa ter resultado não é igual num filme que você vê o protagonista em um dia com dificuldade e na outra cena ele está bem. Na vida, o que faz você ter resultado são várias micro decisões e micro resultados que você tem e vai juntando, 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 que vai te dando resultados bons. Eu estava pensando isso ontem, vou compartilhar com vocês. Tá chegando a Formobile. Formobile é em julho. Nós estamos aqui na Marcenaria Diferente com muito trabalho para entregar o melhor para vocês de novas funcionalidades e novidades na Formobile. E teve um ano que eu não me lembro qual ano foi, não sou bom de cabeça, mas eu tenho essa foto, que eu estou na frente da placa da Formobile, foi a primeira Formobile que eu fui, como expositor, eu já estava quebrado na marcenaria, estava com o meu único funcionário que sobrou, que me ajudou até o final, pagar as dívidas, e eu jamais imaginava que eu ia ser um expositor. E aí passou um tempo, eu me tornei um expositor da Formobile. Só que eu me tornei um expositor de banner. E aí passou um tempo, eu expus, que foi a última Formobile. Eu estava lá com a empresa, todos os funcionários da marcenaria diferente, os meus sócios, o nosso stand bem cheio, bem legal. E no último dia de Formobile, na hora que acabou a feira, eu fiquei olhando o nosso stand sendo desmontado. E a galera tava rasgando lá, desmontando, tirando banner, e eu fiquei parado olhando assim, sabe? Eu falei, caramba, a gente acostuma com as nossas vitórias, porque a vitória, ela acontece todos os dias. Você vai colhendo resultados, aí você chega no ponto que você sonhava. E aí você esquece de comemorar, porque é normal aquilo ali. Só que se você for colocar a sua vida num filme,
Você saiu de A e lá na frente você está no B, como você sempre desejava. Só que a vida não acontece do dia para a noite. Ela é uma escolha e é processo. E aí tem a ver com mentalidade e ser grato todos os dias. É uma coisa que a gente precisa praticar constantemente. Gratidão. Eu dou valor a cada vida que está aqui. Ó. Nós estamos em 19 pessoas. Eu valorizo cada vida de vocês. E se se tivesse só eu e mais um marceneiro aqui, e esse marceneiro estivesse aprendendo o que eu ensino, porque eu vivi, eu já fico feliz. Mas mais feliz ainda é você aplicar o que eu ensinei, que fez sentido para você, você conseguiu mudar a sua mentalidade, e aí daqui a um tempo, não vai ser nem agora e nem amanhã. Vai ser daqui a um tempo que você vai ver o resultado. Às vezes você está endividado, às vezes você está sem paciência, às vezes você está desanimado, sem dívida, mas não está aguentando. Às vezes você está com um problema com a sua esposa, e ela não está te incentivando a conduzir no negócio, às vezes você não está conseguindo bancar a sua casa como tem que ser, como um bom provedor. Às vezes você, esposa, quer ajudar o marido, mas o seu marido não confia no seu trabalho, ou acha que você não vai dar conta. Cada um tem sua dificuldade. E saiba, a sua dificuldade não vai resolver amanhã, na hora que você acordar. Não vai. Mesmo se for faturamento. Putz, fechei a venda. Essa venda não aconteceu da noite para o dia. Depois da venda, você tem outros problemas para resolver dela, projetar, aí vai vir outros, aí você vai entregar, aí junto dela vai vir outros, aí na hora que você chegar na outra fase vai vir outros problemas, aí você vai ter que pagar mais imposto, aí vai vir outro. Sempre você vai estar numa fase maior, que você tem que buscar conhecimento, estar conectado com pessoas melhores. E aí, o que eu deixo de resumo aqui para vocês. Busquem extrair ao máximo o que eu tenho ensinado aqui, mas colocar em prática, ainda que for uma vírgula. Porque senão vocês não vão conseguir ter resultado. Não muda. Se você está fazendo igual você sempre fez, isso não é clichê, galera. Se você está fazendo igual você sempre fez, não há nada que faça você ter novo resultado. E às vezes você, por usar AMD, nossa, agora eu estou usando tecnologia, e você usa ela da mesma forma que você sempre fez os seus orçamentos ou projeto, só está usando ela para ser mais rápido, isso não muda. Ela te entrega tanto insumo. E aí eu vou ser mais específico ainda. Ó, toma nota, na marcenaria tem 5 pilares. Eu falei isso. O primeiro pilar é venda. Se você só está com indicação, você não vai conseguir construir um negócio que não dependa de você, um negócio próspero. Não há nada que você faça. Esquece. Segundo pilar é a operação, que é o que o marceneiro é bom. Pô, eu comprei minha máquina, eu aluguei minha loja, eu estou cortando, eu estou montando layout. Isso aí já nasce. Eu falo que é igual o meu primogênito, meu filho. Meu filho primogênito, ele nasceu para ser comunicador. Fala muito bem, tem dicção, desde novinho. Eu sabia. Você acha que eu preciso ensinar isso para ele? Eu preciso ensinar o que ele é ruim. Isso aí ele já é bom, já aprende sozinho, ele já vai ao interesse dele. É dele. Não adianta. Sabe? Você vai aprender. Igual todo marceneiro é bom em quê? Todo marceneiro é bom em comprar máquina, em fazer gambiarra, criar os recursos, gabarito. Velho, eu não conheço um marceneiro que não é bom em resolver problema. Todo marceneiro que eu conheço é bom em resolver problema. Tem problema? Deixa que eu vou resolver. Vou dar o melhor acabamento e vai conseguir resolver as coisas. Terceiro pilar, finanças. Se você não aprender o básico de finanças, a metodologia, o arroz com feijão, sabe, as estatísticas, o como fazer, você vai se lascar. Porque o primeiro, ele é o oxigênio, o terceiro é o pulmão. Se a gente for comparar o segundo, que é a operação, vamos colocar que é só as mãos, né? Que o marceneiro ele já é bom nisso aí, ele já sabe de tudo. O quarto pilar é o processo.
é o que ninguém vê. E o marceneiro também não é bom nisso. Digamos que se a gente for comparar é o cérebro, você tem que estar aprendendo sobre isso, como fazer. Eu dei uma aula sobre isso lá no Excel, né, as categorias, plano de corte, compra, montagem interna, externa, sabe? Eu falei tudo isso aí, a metodologia, tem como você ficar bom nisso. E o quinto pilar é a estratégia em si, é a liderança, é você ter responsabilidade, ensinar isso para os seus colaboradores. Só que o quinto, se você não estruturar todos eles para trás, não adianta nada. E aí, pensa você, para você saber. Se você tivesse que dar uma nota para você, de 1 a 5. Não, vamos lá, 1 a 10, para ficar mais fácil. 1 a 10. Quanto você dá para você do primeiro pilar? Que é vendas. Quanto que você dá? Foi para mim essa pergunta? É para todo mundo. Ah, foi para todos. Não precisa responder não, anota aí. De 1 a 10, quanto que eu dou para mim em vendas? Para minha venda eu dou nota 8. Vamos lá. Venda é faturamento. Vender e entregar. Né? A venda não é quando você assina o contrato, assinei o contrato, vendi, entreguei. Entreguei no prazo, eu fiz a venda certo, com preço certo, foi uma boa venda para o meu negócio? Aí você pensa, reflete. Eu tenho uma máquina de vendas... Oi? Então vamos baixar para 7. Eu tenho uma máquina de vendas previsível. Hoje eu consigo planejar o futuro da minha marcenaria e falar assim, todo mês eu vou vender tanto por causa dessas estatísticas. Beleza. Aí de uma nota de 1 a 10. Quanto você dá para o seu operacional? Todo marceneiro vai dar 12. É o Deus da operação. E eu falo isso não é zoando. Todo marceneiro é muito bom nisso. É raro os marceneiros, se você der 7 para você está com problema na operação. Porque o marceneiro ele é muito bom nisso. A não ser que você não seja um marceneiro, você seja o dono de uma marcenaria. Aí você é muito bom em outra coisa, está tudo bem, seu sócio é bom nisso. Mas nós estamos olhando para o negócio. De 1 a 10, quanto você dá para o financeiro? Quanto que você dá? Você tem controle de custo fixo? Claro, você controla numa ferramenta de gestão, você sabe exatamente quanto que você vai faturar, quanto você faturou, quanto você teve de margem em cada projeto. Isso dá trabalho. Não adianta. De 1 a 10, quanto que você dá para o seu processo? Metodologia. Você monta a agenda de entrega, você tem cronograma, você se sente perdido na hora que você olha para os seus clientes, ou você sente que você está no controle, sabe mais ou menos quando cada coisa vai acontecer. Isso é o quarto pilar. E o quinto pilar, de 1 a 10, você acha que você é um bom líder? Às vezes você está solo, igual o Alan. Tá tudo bem, às vezes o seu quinto pilar não é o momento. Mas eu fiz a pergunta para você. Eu falei, você é empreendedor? Porque se você não se tornar um empreendedor, uma inspiração para outras pessoas, você vai ser um péssimo líder. E você aprende. Agora, de forma muito transparente, você acha mesmo que o pó do pirim-pim-pim vai cair, fazer com que você tenha um negócio sólido, se você não for mínimo 7 em todas as áreas? Vai, cara, não adianta, não é que você faça. E estatisticamente não dá. Agora, se você sair pensando em como equalizar o pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4, pilar 5, não há nada que faça que em 2 anos você não está a máquina. A sua marcenaria não está voando, não tem como, é impossível. Porque você está aprendendo, aí você vai equalizar. Eu estou ruim nesse pilar aqui, deixa aqui parado, vou vir aqui. Aí na hora que você ajustar esse aqui desce um pouquinho. Aí você ajusta esse, depois você vem nesse, ajusta esse. E aí a vida é assim, você vai ajustando. Até a ponto que esse aqui não desce de 7, porque você deixa esse aqui no 10, vem aqui, sobe esse aqui, e aí você fica numa linha de referência que você vai começar a atrair pessoas que sabem mais que você, ou pessoas que querem estar do seu lado porque você é uma pessoa agradável, tem conhecimento para entregar, os clientes vão confiar mais em você, os familiares vão confiar mais em você, você vai começar a andar em ambientes
que são antigos e vai te incomodar. Assim, não quero mais estar aqui, não. Não faz sentido eu estar aqui, não. Eu quero estar em outro lugar agora. Esse tipo de assunto não me agrega, estou me sentindo incomodado. Isso vai começar a acontecer. E aí, o grande erro nosso, e eu me incluo nisso, porque eu vivi isso, é achar que o trabalho duro vai fazer a gente ter uma marcenaria próspera. E não vai, galera. Pode fazer o que for. Você não vai ter. Se você não equalizar os pilares, sinto muito, você pode vender um projeto de 1 milhão. Primeiro que quem tem um projeto de 1 milhão não entrega. Por exemplo, Alan, você acha que alguém que tem R$1 milhão de projeto vai vender 1 milhão para você? Vai vender, não. De fato, você vai vender 1 milhão? Você acha? Hoje. Reformula a pergunta. Você acha hoje... Que eu consigo fazer um projeto de 1 milhão? Seria não, isso? Você consegue, eu sei que você consegue. Mas eu tenho R$1 milhão. Que é um projeto que eu preciso fazer. Você acha que eu com 1 milhão entrego para você? Seja muito transparente. Normalmente uma pessoa que tem um valor desse vai procurar uma marcenaria, assim, de um padrão mais alto, né? Que não é o meu caso. Sabe o que ele vai procurar? Não é padrão alto. Ele vai procurar segurança. Só isso. Se o Alan for indicado por um amigo, esse amigo fala, esse cara é bom de trabalho, o cara, eu percebi que ele conhece dos números, é confiante, é um cara esforçado, ele sabe o que está fazendo, pode entregar para ele que ele vai entregar o que você quer comprar. Você acha que eu entrego ou não? Entrego. Sabe por que eu entrego? Porque eu vou ter confiança em você. Só que essa pessoa só vai recomendar o seu trabalho se ela sentir isso em você, conversando com ela. Uhum. E, pessoal, não adianta, não é mágica que vocês façam, não adianta. A pessoa, quando ela está do seu lado, com base nas perguntas que ela faz, ela sabe a confiança que você passa. Por exemplo, se eu mostrar um projeto para qualquer um de vocês, eu tenho certeza, estou com um projeto aqui, ó, do arquiteto, aqui, ó, vamos abrir aqui, ó, quer ver? Essa cozinha aqui, ó. Ó, aqui, ó, tem uma cozinha aqui, certo? Eu tenho certeza que qualquer um, 100% aqui, olha para esse projeto e fala com convicção em como fazer ele. Porque você tem confiança, você sabe como é que você faz, arroz com feijão, ainda que cada um tenha a sua metodologia. Não me importa. Não me importa. Agora, a mesma confiança em fazer isso aqui, você tem de negociar essa venda? A mesma confiança de fazer isso aqui, você tem na parte de gestão dessa venda feita? A mesma confiança de fazer isso aqui, você tem a clareza do processo que você vai seguir, início, meio e fim? Isso você consegue através de palavras e comportamento. E aí, vamos lá. Para que a gente tenha um negócio próspero, que vai para outro nível, se você não adquirir conhecimento, que é a única forma que você tem de adquirir confiança, e nós não estamos falando do pilar operação, porque lembra no comparativo, pilar operação é a mão? Lembra? Vocês lembram? Que é prática, né? A mão ali, praticar, fazer, não adianta, gente, não há nada que vocês façam. Então, fica, assim, de forma muito direta, como eu sempre sou. Você precisa olhar no espelho e falar assim, por que até agora eu não parei para fazer do jeito certo? Porque não tem jeito mais ou menos certo. Não existe. Ou é certo ou é errado. Não adianta. Se você não alcançar no mínimo um nível ali 6, 7, em todos os pilares, você vai ficar na labuta aí, no sofrimento. Não há nada que faça. Vocês me entenderam? Então eu torço para que vocês consigam aplicar esse conhecimento que eu ensino. Porque, Alan, se eu começar o projeto com você,
e a gente fazer exatamente o que eu ensino, em 5 semanas, o seu resultado muda. Assim, ó, da noite pro dia, só que você precisa investir em você e fazer as coisas certas. Só isso. Cara, é 1 mais 1 é quanto? É 2. Se você, na venda, faz a qualificação certa, usa a indicação, mas também faz tráfego, seguindo a campanha padrão, não é você que vai fazer, tem que pagar uma empresa, sabendo que você vai ter que investir, porque o negócio ele tem um investimento básico. Desprende a mentalidade de só produzir internamente, porque vai chegar uma hora que você vai ter que terceirizar, porque você é um só. Não é inteligente você produzir internamente, porque não é sobre essa margem só. Você é um cara que tem que cuidar de vendas, da operação em si, a operação é pesada, então terceirizar é inteligente quando você está vendendo bem, fazer a gestão financeira do jeito certo, básico, tira 1 hora por dia para fazer o arroz com feijão ali, ó, sabe, bonitinho, e cria um cronograma de agenda, de processo, de hábito, aí começa a controlar a sua vida, que eu falei numa aula, eu falei, cara, tira as distrações da sua vida, notificação, TikTok, essas coisas atrapalham. Cria agenda para tudo, seja um cara mais organizado. Gente, não tem como. Não tem como você não colher bons frutos. É impossível. Impossível. Pode falar, Shaolin. Ô, Eric, eu ouvindo tudo que você está falando aí, eu trabalho em marcenaria, igual eu já falei para você várias vezes aí, pessoal, 40 anos. E tem 15 que eu montei a marcenaria, e eu trabalhei com 7 anos, 8 anos como sócio, sabe? E depois a gente desfez a sociedade, e eu tinha uma função na marcenaria, eu tinha outra, e a minha função era produzir. Minha função era fazer a coisa trabalhar na forma do trabalho, da massa, mão na massa. E isso, eu tive um bloqueio muito grande em vendas, eu tive um bloqueio muito grande em finanças, sabe? E eu busquei, depois que eu me separei a sociedade, eu sempre busquei uma ferramenta, sabe? Que me desse uma clareza disso, porque eu sou uma pessoa, assim, em escolaridade humilde, sabe? Escolaridade humilde, mas que eu sempre busquei isso. Então, eu tenho que, talvez, possa ter alguém aí que tem mais tempo de marcenaria que eu, mas eu busquei isso, sempre busquei uma ferramenta que me entregasse isso tudo, sabe? E de quando eu comprei a MD, e eu comecei realmente a usar a MD, que foi 2 meses, 3 meses para cá, eu nunca me senti tão, tão acolhido e tão preparado, e saber que eu estou no caminho certo, foi a primeira vez que eu senti isso. Hoje, por exemplo, eu estou jogando um projeto lá dentro do MD, um projeto grande, sabe? Eu estou fazendo ele ainda, mas vai dar só um projeto de quase 150 mil. E pela primeira vez, você entende que eu estou jogando o projeto, estou olhando o que realmente vai ser o meu lucro, dentro do que eu consegui preencher do meu custo fixo, sabe? E olhar e falar, então, peraí, eu tenho que ter uma consciência muito grande na venda e na entrega do trabalho para eu poder realmente ter um lucro. Então, isso tem mudado a minha cabeça muito, igual o Alan aí está começando a marcenaria, ele tem que pegar um caminho muito correto, porque a marcenaria, igual você cita muitas vezes, que você teve um problema que você quebrou a marcenaria, e eu passo um problema, que eu peguei uma bomba, sabe, uma granada, e ela estava aberta e ela explodiu na minha mão, sabe? E hoje, com a ferramenta que eu tenho da MD, e com esses aulões que você tem dado para a gente, principalmente das finanças, que de repente a pessoa vem
vem, até um cara me perguntou, as pessoas vêm, assistiu o aulão e não entende que, de repente, se você parar para pensar direitinho, essas últimas aulas que a gente tem assistido com você, você tem batido muito na tecla com a gente, isso tudo que você está falando, que é a gestão, que é saber o ponto de equilíbrio da marcenaria, saber o gasto, saber isso, e aí, às vezes, pode acontecer, igual aconteceu um cara, se eu não me engano, um dia que você falou que o cara não era para MD, né? Uma pessoa, uma pessoa que tinha te falado que você até tinha cogitado até de devolver o dinheiro e cancelar a MD, eu não me recordo muito bem o assunto, mas que influencia o seguinte, a gente, eu tenho a marcenaria, eu não tenho um problema com vendas, hoje, graças a Deus, eu consigo vender, mas eu observei que eu precisava de vender, claro, isso tudo, mas o ponto inicial, para mim, eu teria que ter o que eu estou conseguindo alcançar com a MD, que é o meu ponto de equilíbrio, a minha razão, sabe? Em fechar um projeto, a minha segurança em fechar um projeto e saber que, não, peraí, eu não estou fazendo um achismo, sabe? Porque desse ano agora, que nós iniciamos em janeiro, a minha cabeça virou assim, peraí, eu não estou doido para fechar um trabalho, sabe, Eric? Eu estou doido para me ter a consciência do que eu estou fechando, sabe? Então, isso tem mudado a minha cabeça. E eu tenho, igual eu falei, eu mexi com ferramenta de fulano, planilha de Bertano, comprei isso, comprei aquilo, fiz isso, fiz aquilo outro, e eu nunca achei uma ferramenta que me entrega o que está me entregando. Ah, mas você ainda está mexendo na MDF? Não. Eu estou me preparando tudo para jogar lá para dentro, eu já comecei a jogar, sabe? E eu sei que a consciência, Eric, de chegar na ferramenta certa e chegar e falar, não, peraí, agora eu estou no caminho certo, eu nunca tive essa sensação que eu estou tendo agora, sabe? Então, eu falo para a galera aí, igual eu e o João conversou, sabe? Eu nunca tive tanta segurança do que eu estou tendo agora. E eu não estou falando isso aqui para vender ou para... Eu estou falando isso de verdade, sabe? Estou falando isso de verdade, estou falando isso assim, com muita certeza, igual o João falou para mim. Mas eu conversando com o Paulo, eu também senti essa sensação, sabe? Então, isso eu acho que isso não tem valor, não, sabe? A gente sentir, porque a gente é marceneiro, a gente sofre muito, cara. Sofre muito com os processos todos, né? Você sofre com todos os processos. Você ter uma ferramenta que entrega segurança dessa forma, sabe? E não tem preço, sabe? Então, eu falo por mim, que a minha cabeça hoje, eu até estava falando com a minha esposa, eu sou tão novo que tem galera aí que já entrega muito, eu fiz o meu primeiro projetinho pequeno, com segurança, e deu tudo certinho, sexta-feira passada, cara. Sexta-feira passada. E você acredita, Eric, que eu tô com 2 trabalhos ali pego, um closet e um outro guarda-roupa, que hoje eu tenho segurança de jogar lá para dentro da marcenaria, cara, para produzir, sabe? Então, isso para mim não tem valor, não. Não tem valor, não tem... É igual você falou, nós estamos aí 19 pessoas, sabe? E no grupo nós tem sei lá quantas. Não, é que nós temos várias comunidades, então... Né? Tem as comunidades ali. Então, o interesse de nós 19 que está aqui, igual você falou, tem um valor muito grande, sabe? Então, eu fico olhando, por exemplo, o Alan, que está iniciando aí, meu filho, pega firme nessa ferramenta, seja honesto o máximo que você puder ser com você mesmo, sabe? Porque o caminho é esse. E vou te falar com você está sendo privilegiado de você começar o seu negócio, está no início com uma ferramenta dessa na sua mão. Sabe? Porque é verdade. É verdade, agradeço as palavras de ânimo aí, amigo. Obrigado, viu? Tenho certeza que os amigos aí que é marceneiro há mais tempo estão entendendo muito bem o que eu estou falando, sabe? Estão entendendo muito bem o que eu estou falando, porque não tem. Se eu falei isso para minha esposa hoje de manhã, tomando café, eu falei, cara, Cida, se eu tivesse conhecido a MD há 5 anos atrás, nossa, cara, eu vou te falar com você, eu estava num patamar, velho, completamente diferente do que eu estou hoje,
para melhor, entende? Para melhor, sabe? Então, Mas nunca é tarde, né? não, de forma porque nenhuma. De forma nenhuma, sabe? Você vai me ver aqui, assim, é fiel mesmo, sabe? Fiel mesmo. Eu acho que o caminho é esse aí, sabe? o que eu almejo para todos vocês que estão aqui, quem não está aqui também na comunidade, é que eu pare de ver vocês aqui porque vocês estão ensinando outras pessoas. Porque vocês entenderam a jogar o jogo. Porque tem regra. Você acha, ó, pessoal, não é normal. Se você está há mais de 5 anos no mercado da marcenaria e seu negócio não prosperou. Você está errando. Aí você não sabe onde você está errando, vai buscar conhecimento. Mas você está errando. Porque todo negócio, cara, ele tem um tempo de maturação. Ali de no máximo 3 anos para começar, você vê números e dá lucro. Se você não está assim, está fazendo alguma coisa errada. E muito errada. Só que você tem que ter a humildade de falar assim, onde eu estou errando? Porque nós nascemos com um perfil comportamental. Cada um tem o seu jeito, não é? Tem pessoas que têm mais empreendedora, tem pessoa que é menos, tem pessoa que é mais analítica, mais estratégica. Só que em nenhum negócio você se enquadra mais em nenhum tipo de pilar, que você deita e rola. E por causa do nosso negócio, a grande maioria é operação, e esquece de todo o resto. E aí você tem um mercado com poucas marcenarias que não tem sucesso. Só que você vai ver que toda marcenaria que tem sucesso, o cara tem um controle financeiro ínfimo, porque isso te dá poder de decisão com outras coisas, em falar não para vendas. Aí a operação é a última coisa, em controlar direitinho o número, em ser organizado, com metodologia. E você acha que isso é sorte? Não é sorte, é método. Pegando um gancho ali, hoje eu faço uma avaliação de tipo de marcenarias que eu trabalhei para trás e a maioria delas não tinha esse tipo de trabalho de gestão, base de cálculo no metro quadrado, 2,8, e por incrível que pareça, eu estava analisando das 4 marcenarias que eu trabalhei na minha vida, assim, as 4 não existem mais, as 4 quebradas. Não que, tipo assim, duraram tempos e tempos, mas, tipo assim, marcenaria de 10 anos, 12 anos, teve uma que durou 4, mas eu acredito que todas elas tiveram o mesmo destino por causa da falta de gestão. Mas sabe o que dita o tempo? É só quanto o empreendedor que está à frente aguenta segurar o rojão. Porque na hora que ele para de trabalhar, o castelo não fica em pé, porque ele está devendo. Não adianta, cara. Exatamente. Quanto tempo você aguenta tomar porrada? Porque senão o seu caixa está vazio. Aí você tem que ficar vendendo para movimentar grana, vendendo para movimentar grana. Na hora que você fala assim, ó, fiquei doente, ferrou. Vamos colocar que seria tipo uma luta de boxe. Tipo, tem gente que vai aguentar o primeiro soco, tem gente que vai aguentar o 13, 12 rounds, uma coisa assim seria, né? No meu caso, eu não sabia onde eu estava errando. Eu falei, o quê? Tô fora? Parou onde estava. Por isso que não tô falando para vocês pararem, tá? Foi uma decisão que eu tomei, me custou a saúde da minha esposa, da minha família. Graças a essa decisão que eu tenho a MD, conheci os meus sócios, a gente tá aqui conversando, ajudando o mercado. Você só precisa refletir o como resolver. Onde você está hoje. Você precisa identificar onde você está, onde você quer melhorar, e ir melhorando. Se você demorar mais de 60 dias para mudar a forma como você pensa, já está muito errado. Eu digo que 30 dias é o suficiente para você identificar os padrões. Tem padrão, gente. Tem padrão. É isso aí, Eric. Ô, Eric, desculpa no começo aí, você falou, eu não estava achando o botão do microfone aqui e acabei não te respondendo aí. Na realidade é só um fake aí atrás aí, viu? Você tá num veleiro aí, eu falei, caramba, velho, o cara tá no Caribe. Mas eu queria estar passeando assim, viu? Show de bola a ferramenta, tô usando, né? E assim, eu sei muito do que você está falando aí no todo, né? Porque eu tô com a marcenaria há 12 anos, 13 anos, né? Legal. Só que eu venho da área de tecnologia, né? Trabalhei com tecnologia desde tenho 50 hoje,
trabalhei até os 36, 37 anos na área de tecnologia. Mais do que isso, minto. Trabalhei até 2018. Então, eu toquei a marcenaria em paralelo, sendo um hobby, durante 6 anos. Então, eu trabalhava de final de semana, à noite e tal. Quando eu saí da empresa onde eu estava, em 2018, final de 2018, 2019 para mim foi espetacular. Foi assim, faturei quase R$ 1 milhão aí num ano, né? Um pouquinho mais que isso. E aí, em seguida, início de 2020, veio a pandemia. Eu estava com 6, 7 apartamentos fechados para começar tal. E aí, onde eu tinha um problema, controle financeiro, eu fazia com planilha de Excel, onde eu tinha todos os meus custos, tudo tinha. Né? À época, eu tinha. E com a pandemia, tinha 7, 8 funcionários em início de 2020 e nenhum registrado. Então, o que aconteceu? Não consegui pegar auxílio com o governo, entrei numa seara de botar dinheiro, pagando todo mundo, porque todo mundo tinha família, né? Então eu tirei, foi um período onde tinha trocado de apartamento, peguei um apartamento maior, tinha trocado de carro, tinha feito viagem, e eu estava numa situação bem tranquila à época. E com isso eu perdi quase R$ 1 milhão aí em 7 meses. Né? Eu tenho dívidas até hoje da marcenaria por conta disso. Aí tive problema de depressão depois. Depois, em 2023, estava começando a retomar as coisas. Aí uma arquiteta, que eu estava com uma parceria com ela de 5, 6 anos, ela abriu a marcenaria dela e levou meus funcionários embora. E aí meio que me quebrou ainda, porque eu tinha dívida, eu tinha que pagar. Tinha um custo fixo mensal de 60 mil, então eu tinha que vender 200 mil por mês para poder pagar a conta. Né? Então, deu uma desanimada, teve momentos de depressão, momentos muito difíceis na minha vida. Graças a Deus, no ano passado, o ano retrasado, eu consegui começar a me erguer, né? Tenho dívidas ainda, estou endividado, né? E só que eu abandonei a planilha que eu sempre usei. Então eu larguei, assim, eu tenho as coisas na cabeça, né? Tem um custo fixo aí na marcenaria, eu sei o quanto é o meu custo fixo, mas eu não tenho anotado, eu não tenho previsibilidade, né? Então, eu não consigo enxergar para frente. Coisa que eu tinha, sabia qual que era o meu pipeline, qual era a prospecção, que eu tinha de lead, eu controlava tudo em planilha de Excel. Eu abandonei isso por conta de desespero e de tudo. Então, hoje, assim, estou retomando, estou querendo fazer. Tráfego pago. Eu até ia te pedir, se tivesse o contato da empresa que faz isso. Isso me interessa muito, porque eu quero fazer isso novamente. Né? Então, você já fez. Esse ano, estou super bem, graças a Deus. Comecei com faturamento aí em janeiro de uns... Fechei de negócio aí quase R$ 400 mil de venda, né? Agora estou com um problema bom, que é entregar. Né? E você já fez para se resolver. Nunca fiz. Fiz no passado, tentei fazer Facebook, Instagram. Aí começou a me consumir demais atender os clientes, né? Porque é separar e responder não. Porque vem muita tranqueira nessa brincadeira. Não, mas né? hoje em dia, com inteligência artificial, a gente... Pessoal, se você for olhar o que traz venda para MD, quem vende é uma inteligência artificial. Aí eu tenho os clientes que reclamam, mas porque humanamente é impossível fazer. Sim. Aí quem reclama eu atendo manualmente. Mas e aí? É a IA que faz o atendimento. Então tem mecanismos hoje para você colocar para rodar até mesmo na marcenaria. Entende? Então, e aí foi alguns problemas no passado, né? Então, assim, marcenaria diferente, veio num momento muito bom, por quê? Porque eu já estava usando o Promob, estava tentando usar, tentei implementar para integrar com a Router, aí o custo era muito elevado, né? Fui no Mob Cloud, também não dava, e aí aconteceu tudo junto, por quê? Eu fazia muita venda, mas eu terceirizava tudo, corte, tudo. Só montagem que eu fazia com a minha equipe. Então, assim, um apartamento, em 7 dias eu fazia o plano de corte, mandava para Léo, e em 7, 10 dias estava o apartamento inteiro cortado, apartamento, escritório, o que fosse. Em uma semana tinha tudo cortado e pronto.
E eu acabei fazendo o processo inverso, né? Eu sempre defendi a ideia de terceirizar. Aí início do ano passado, como a dívida estava muito alta e o custo que eu estava tendo com corte e filetar estava alto, eu fiz o processo inverso. Eu comprei uma seccionadora e comprei uma coladeira de borda automática. Comecei a economizar, né? E economizei de verdade, né? Porque assim, 2, 3 apartamentos que eu fazia na semana, em 2 meses que eu fiz lá 2, 3 apartamentos, eu paguei a coladeira de borda quase, né? Vamos dizer assim, o custo que eu estava tendo com isso. E aí, com a marcenaria diferente, eu consegui integrar com a minha CNC, que era o que eu queria fazer. Não tinha 40, 50 mil para fazer a integração, né? E com a marcenaria diferente, com o Rex, para mim foi espetacular. Hoje eu tô cortando 15 chapas, 16 chapas, cortando, fitando, num dia, né? Isso eu e mais... Eu não, né? Porque eu não fico mais na operação tanto assim. Mas 2 pessoas botando a chapa na máquina e filetando, eu monto uma cozinha, corto, fileto em um dia. 15, 20 chapas aí de MDF, né? Então, coisa vai. Mas eu preciso melhorar financeiro, que é o que você falou, vendas pela internet, né? Tráfego pago, divulgação, porque hoje é só indicação, né? Então, eu trabalho com 2, 3 arquitetos que me trazem serviço. Então, meu investimento com venda é zero. E eu preciso sair disso. E é um risco, porque olha só, se você for olhar para o mês que vem, ou seja, o mês que vem o outro, como você depende de indicação, você está contando com a sorte de vir trabalho. Graças a Deus, assim, né? Hoje vem. Eu não dou conta de atender o que vem hoje. Então eu acabo dispensando alguns clientes, né? E aí é falta de gestão. Preciso contratar alguém para que faça a contratação de pessoas, né? Cuidar de RH, recrutamento e seleção, né? Buscar isso no mercado, porque é muito difícil encontrar. Você pega indicação aí, o cara vem, trabalha um dia, 2, vai embora. Não é. Isso é um outro problema, né? Mão de obra. Ter a mão de obra. Se eu tivesse. Então, eu tenho que investir nesse tipo de coisa também, né? Não só na venda, tem que investir na parte administrativa, né? Tem que investir nos Recrutamento e pilares seleção. que eu falei, porque para o seu negócio crescer, para você conseguir ter saúde financeira, conseguir ter um negócio próspero e qualidade de vida, né? Para que a empresa consiga Com suprir certeza. o que você quer alcançar, para você estar com um veleiro desse aí, velejando. E assim, e não é uma piada. Se você gosta, pô, seu trabalho ele te permite fazer isso. O fato é que eu tenho buscado todos os recursos possíveis aqui que eu vou pensando para conseguir fazer com que vocês, marceneiros, consigam enxergar a importância de buscar conhecimento e aplicar. E tem um método para fazer isso. Existe uma metodologia para fazer, certo? E aí, espero que o que eu passei aqui hoje, novamente, vocês consigam extrair. E se você aprendeu alguma coisa aqui, hoje, passa para frente. Que é importante, porque acessa outras pessoas. Fala, o rapaz levantou a mão ali. Quer falar alguma coisa? Eric, desculpa, eu fui pegar uns quitutes ali, eu não acompanhei todo o diálogo, acompanhei o início, aí a minha senhora me chamou para pegar a janta, já estava brigando comigo que estava passando da hora. Rapaz, eu vejo que é um problema em comum essa questão de mão de obra, né? E não é só da região do pessoal, aqui na Paraíba também tem esse problema de mão de obra. Aí daí foi que surgiu essa ideia de montar um curso profissionalizante de marcenaria na região. E aqui aconteceu assim, que de repente possa ser uma inspiração aí para o pessoal, né? Empresários do setor de marcenaria aqui da minha região, do polo moveleiro da minha região, procuraram ajudar, né? Procuraram um projeto social de prestígio, de renome, que tem um trabalho sério, um trabalho reconhecido, lançaram a proposta para esse projeto social e ajudaram esse projeto social a se equipar, né?
E pronto. O curso está acontecendo há 14 anos. Eu tenho hoje, na região, nós temos 16 parceiros de médio e grande porte, fora os parceiros de pequeno porte, que absorvem, assim, se eu formar 30 jovens aptos por ano para trabalhar em marcenaria, desses 30, 22 a gente consegue colocar no mercado de trabalho e o aproveitamento dos empresários, o retorno deles é muito bom, porque além da parte prática do dia a dia, a gente trabalha muito essa parte comportamental, né, do comportamento do jovem. Então, o crescimento dele depois dentro da empresa, a visão de mundo que o jovem tem, não é aquele jovem que vai pegar o dinheiro para passar o final de semana bebendo depois, mas aquele jovem que vai lá, vai ver o recurso que ele está tendo no trabalho dele como uma oportunidade de crescimento familiar, de crescimento pessoal. O retorno, o testemunho de retorno dos empresários é muito proveitoso aqui. De repente, serve de modelo para os empresários de cada região tentar montar algo igual ou se inspirar e buscar aí. E também me coloca à disposição de qualquer ajuda, de material didático, qualquer coisa, a gente está por aqui também. Eu acho que isso que você compartilhou só ressalta mais que existe um método para tudo, né? Porque problema de mão de obra é todo negócio. E é isso que o Senai faz também, essas outras escolas fazem para qualificar, certo? E funciona. E aí, para a gente não estender mais aqui, eu quero parabenizar cada um de vocês pelo empenho. E se você aprendeu alguma coisa aqui hoje que fez sentido para você, compartilha na comunidade para que outros marceneiros vejam e queiram estar na comunidade também e nesses aulões, porque a gente só vai conseguir melhorar os resultados do nosso negócio com conhecimento, porque afinal todo marceneiro trabalha pra caramba, certo? É isso aí, Eric. Inclusive eu assinei eu fiz a segunda licença do MD, tá? Para passar para uma pessoa aí que está interessada na parte de vendas, fazer o papel de uma arquiteta, né? Ótimo. De vendas aí para desenhar, oferecer para cliente. Vamos ver. Hoje eu passei a usar e senha para ela, ver se ela começa a treinar, para começar a fazer os projetos em paralelos, né? E tentar vender isso para mim também. Maravilha. Vamos isso ver. É muito bom. Venda é muito bom, né? De custos, depois eu preciso fazer uns questionamentos lá no suporte lá. Ótimo. Façam isso, estudem e conte com a marcenaria diferente, conte com o time aqui. Valeu, pessoal. Valeu, Eric. Um abraço.